Oi, pessoal. Vamos então falar da última parte desse primeiro momento de Grécia que nós começamos a conversar. A gente agora então vai falar sobre Atenas, sobre uma outra grande polis que foi Atenas. E assim, a gente pode falar que Atenas, obviamente, era bem diferente de Esparta, tá? Você tinha características que distinguiam muito Esparta de Atenas de Esparta, enfim. Como, por exemplo, Atenas foi uma cidade-estado que teve um destaque cultural muito grande, mas muito grande mesmo. Enquanto, por exemplo, em Esparta você tinha toda a educação, tudo voltado para o campo do militarismo, né, para a formação militar, em Atenas já era diferente, você teve um grande destaque cultural, político, era uma busca de conhecimento. A gente vai ver melhor isso aqui dentro do assunto. Então, para alguns historiadores, os atenienses, a gente fala, para esses historiadores, perdão, que eles eram autóctones, tá? O que significa? Que eles teriam surgido ali na própria região que eles habitavam, tá? Só que o mais provável desse surgimento, digamos assim, do povo de Atenas foi por conta das invasões de outros povos, como por exemplo os jônios, que vão levar a formação de Atenas, né, que foi fundada na planície da Ática, próxima ao Mar Egeu. A região onde Atenas surgiu, ela apresentava condições muito acidentadas, com muitas montanhas, solo árido e essas coisas. E aí, como o solo não era propício para a agricultura, então a principal atividade que vai ser desenvolvida ali vai ser o comércio marítimo, tá? Várias rotas vão ser criadas a partir do porto de Pireu em Atenas. E nesse processo aí de comércio marítimo, diversas rotas vão ser estabelecidas, né, com outras regiões, com outros povos, e isso vai possibilitar que Atenas acabe, né, assimilando, acabe absorvendo essas características desses outros povos. Que aí você vai tendo contato com um e com o outro, aprende uma coisa, né, e aí acaba inserindo isso, né, de certa forma, na sua cultura, no seu dia a dia, como acontece com a gente, por exemplo. Né? A gente tem algumas características, alguns hábitos, podemos dizer, que vêm de fora, por exemplo. Né? Por exemplo, uma coisa que de uns anos pra cá o pessoal no Brasil até começou a festejar, enfim, fazer festa de Halloween. Só que Halloween não é da nossa cultura, é da cultura norte-americana. Até por conta dos contatos, enfim, essas coisas, tá? Bom, os atenienses, eles desenvolveram vários sistemas políticos, como monarquia, aristocracia, oligarquia, tirania e, por último, a democracia, tá? A oligarquia é um regime político em que o poder ele é exercido por um pequeno grupo de pessoas, tá? E que, assim, deixa eu ver como é que eu posso explicar isso direitinho para vocês, para não ficar nenhuma dúvida sobre esse assunto. Então, o sistema de oligarquia é um regime político em que o poder é exercido por um pequeno grupo de pessoas que pertencem ao mesmo partido, à mesma classe, à mesma família, tá? E aí, quando a gente vai falar de organização social da Grécia, no caso aqui de Atenas, que a gente está falando, a sociedade ateniense ela não apresentava assim, grandes diferenças em relação às outras polis, tá? Ela dependia fundamentalmente da economia, pois ela acabou tendo a formação de uma elite dentro de Atenas que controlava o comércio marítimo, que era a principal atividade econômica. Você não tinha mobilidade social entre as classes, então assim, os estrangeiros, escravos, mulheres não participavam das decisões sociais, tá? Era tudo muito ali, muito fechado, né? Esses círculos eram bem fechados. E, por sinal, esses grupos eram considerados inferiores, tá? No caso aqui, as mulheres, tá? As mulheres eram vistas como inferiores. Elas só serviam, né, para desempenhar a função de mãe, de esposa, tá? Só para isso, tomar conta da casa. A gente já vai entrar nesse assunto aí das mulheres. E a sociedade ateniense ela vai ser dividida em alguns grupos. Eupátridas, Georgós, enfim, demiurgos, metecos e escravos, tá? Como a gente já viu também
em Egito Antigo, enfim, os escravos sempre lá na base da sociedade, tá? Eupátridas, quem eram os eupátridas? Eles eram os descendentes diretos dos jônios, então aqueles que teriam nascido, né, em Atenas, os atenienses de fato, digamos assim, eram conhecidos também como bem-nascidos, os cidadãos, né, os verdadeiros cidadãos de Atenas. E eles formavam a aristocracia, tá? Os eupátridas formavam a aristocracia. Normalmente eram grandes comerciantes marítimos, entre eles também você tinha donos de terras que investiam na fabricação de vinho, de azeite. A gente falou sobre essa questão de produção de vinho e de azeite bem no primeiro vídeo, né? Por conta do solo, essas coisas todas, tá? Depois, os georgóis, né, o segundo grupo, eram camponeses que trabalhavam pela subsistência nas terras atenienses e não tinham uma participação significativa, né, uma participação ativa na política ateniense. Só com a criação do sistema da democracia é que eles vão conseguir direitos no que a gente vai chamar de assembleias, tá? Os demiurgos eram artesãos, pequenos comerciantes, também não tinham nenhum direito político. Estavam ligados principalmente às atividades comerciais, mas eram obrigados a pagar impostos, tá? E também a servir ao exército. E escravos, base, né? O último grupo. Não eram pessoas livres, não tinham direitos políticos, muito menos não tinham direitos políticos, costumavam desempenhar os trabalhos relacionados à agricultura, os serviços domésticos, trabalho pesado, né? Isso ficava para os escravos. Esse sistema político democrático ele foi assim mais utilizado pelos atenienses. Tanto que a palavra democracia, que significa governo do povo, ela vem de dois termos gregos. É o demos, povo, tá? E kratia, poder. Então, poder do povo. Mas aí tem uma questão. Só participavam desse âmbito, digamos assim, os cidadãos que tinham nascido em Atenas. Ou seja, aqueles que eram filhos de pai e mães, né? Pais e mães, né? Pai e mãe, perdão. Pai e mãe atenienses. E aí você tinha a exclusão de escravos, você tinha a exclusão das mulheres. Então, que democracia é essa, professora? Mas essa era a visão deles, né? Essa questão da democracia, para ser um cidadão bem-nascido, considerado um cidadão ateniense, você tinha que ter o teu pai e a tua mãe também, que deveriam ter nascido em Atenas, e você ser homem, né? Maior de idade, enfim, tinha também que ter uma renda, tem toda umas explicações para isso aí. Em outras palavras, essa sociedade, então, ela excluía boa parte do povo e ela acabou sendo criada, assim, para poder atender os interesses do universo masculino, tá? A sociedade ateniense, a gente pode falar que ela atendia realmente os interesses do universo masculino, tá? A situação da mulher nessa sociedade era de total dependência, de total controle desse marido. Desde crianças, elas eram preparadas para serem boas esposas, boas mães, boas donas de casa. Então, elas, quando casavam e esse marido era escolhido pelos seus pais, era um verdadeiro negócio, tá? Era um negócio. Quando ela casava, ela tinha que tomar conta, assim, né? Ela aprendia em casa com a mãe, que a mãe tinha aprendido quando era criança, jovem, enfim, e acontecia a mesma coisa com ela. Então, quando ela ia para casa do marido, por exemplo, os deuses que a família dela cultuava e tudo mais, né, porque depois, né, os gregos também eram politeístas, aí esquece, você não tem mais essa coisa dos deuses da família não, porque agora a sua família é a família do seu marido. Então tem toda essa questão também do culto aos deuses da família do marido. Então ela já sabia todas as tarefas domésticas quando ela casava, ela tinha que servir ao seu marido, enfim. Então a educação da mulher ateniense era voltada para isso, para ser uma boa dona de casa. Se a gente for pegar uma expressão aí popular, tipo assim, Amélia, vocês já ouviram falar, né? Assim, porque a Amélia é a única dona de casa, que toma conta dos filhos, do marido, né? Essas coisas todas, tá? Enfim. E a gente vai falar um pouquinho melhor então do papel da mulher na Grécia, né? No caso aqui em Atenas. Então, para a gente poder entender um pouco melhor, a gente tem que analisar a própria Atenas, para poder entender a posição da mulher nessa polis. Essas cidades, elas são o quê? Elas são resultados do processo de uma sedentarização que derivou da Revolução Neolítica. Isso é coisa que a gente viu lá no primeiro bimestre, tá? No início, você não tinha uma separação clara entre os espaços públicos e privados. Tipo assim, por exemplo, na sua casa. Qual é o espaço público, digamos assim? A sala.
todo mundo tem acesso à cozinha, o banheiro, né? E o espaço privado, já o seu quarto, o quarto dos seus pais, o quarto do seu irmão, enfim, que é uma coisa sua, tá? Seria mais ou menos assim. Então você não tinha essa separação desses cômodos, desses espaços, tá? E é nessas polis que a gente vai ver uma distinção, uma clara distinção de como consequência nessa origem aí dessas polis, dessas cidades e estados. Aí o que você vai ter? A polis vai ser o espaço público, o espaço dos cidadãos de bem, dos homens livres, com iguais condições para que eles pudessem participar das decisões da sua polis, da sua cidade. Já o gineceu, ele é a área da casa ou da oikia grega, tá? Que a gente fala assim, é o lugar da mulher. Ali era o lugar da mulher ateniense. Ele parte do poder do pater familias, tá? Pater familias era a figura do pai, né? Aquele que exercia autoridade absoluta sobre a esposa, sobre os filhos, sobre os escravos. Então, o pater familias, enquanto ela não era casada, era o seu pai. Depois que ela se casasse, se tornaria o seu marido. Então, o casamento era assim, um evento muito importante. A mulher, se ela tivesse irmãos, quando ela casava, ela se tornava filha do seu marido. É estranho, né? É da cultura deles, né? Era da cultura deles. Tornando-se, então, o quê? Propriedade dele. Né? Ele era dele agora. E aí, se ela não tivesse irmãos, o marido se tornaria, então, filho do pai da mulher. Olha só. Quando ela se casava, se ela não tivesse um irmão, o marido dela se tornaria filho do seu pai. Tá? É estranho, né? Enfim. Mas era deles. Então, dessa forma, a mulher, assim, né, era uma maneira de assegurar a troca de riquezas, né, de poder, de bens entre os homens, tá? Essa relação, ela é muito estranha. Falando aqui para vocês, eu tenho certeza que vocês estão achando isso muito, muito estranho. Mas, também tinha um papel fundamental na religião doméstica grega. Então, como é que funcionava essa questão da religião doméstica? Essa é a resposta a uma pergunta assim, para onde vamos após a morte? É uma pergunta assim que eles se faziam. A crença antiga era de que o espírito permanecia ao lado dos vivos e a memória, né, daquela pessoa ficaria presente ali. Então, os rituais como sepultamento, comemoração de alguma, né, assim, eram chefiados pelos homens que também tinham a obrigação de passar os costumes para a próxima geração. Já as mulheres cabia a elas um papel secundário. E ainda assim, quando permitido pelos maridos ou pelos pais, nesses rituais, tá? Porque nem sempre elas participavam, se elas tivessem autorização, tá bom? Então, os limites da oikia, né, da casa, eram os do mundo feminino na maioria das vezes. Então, essa educação, que os gregos vão chamar de paideia, era destinada à formação dos cidadãos. Então, aquela coisa de aprender a ler, escrever, aquela coisa, isso não tinha, tá? Então, assim, a paideia feminina era o quê? Qual era a educação que ela ia ter? A doméstica, para aprender, né? Assim, era um ciclo de costumes e hábitos que ela deveria aprender para praticar isso dentro de casa. Cuidar da casa, cuidar da família, cuidar dos filhos, tá? Aí você tinha uma separação entre o universo feminino e masculino. Assuntos como gestação, por exemplo, eram considerados um tabu. Assim, era proibido falar sobre isso, né? Sabe? Não se podia falar sobre isso. Principalmente entre os homens isso era considerado um tabu. Tanto que uma minoria não via dessa forma. E aí vai ter uma poetisa chamada Safo, que ela nasceu em uma ilha chamada Lesbos, tanto que ela foi conhecida como Safo de Lesbos, que ela exerceu uma grande influência social e política. Ela ficou um bom tempo na Sicília, né? Ela ficou durante um longo exílio na Sicília. A Sicília é uma ilha localizada atualmente, né, na atual Itália, tá? Ela voltou para sua terra e fundou uma escola voltada para as mulheres. E aí as etaraias, que é assim que pronuncia, tá? Amigas ou companheiras em grego, elas estudavam dança, poesia, filosofia, participavam de atividades físicas, que mais? Debate nos banquetes, enfim, elas acabavam fazendo aquilo que os homens faziam e que era proibido, digamos assim. Então, 200 anos separaram, digamos assim, Safo da sua Etaíra, agora não vou lembrar a certa pronúncia, tá mais famosa,
que foi Aspásia. Aspásia nasceu em Mileto, boa parte da sua vida ela viveu em Atenas e ela conviveu com filósofos como Sócrates, por exemplo, e políticos importantes como Péricles, tá? Não é o Péricles que foi do Exaltar Samba, não, tá? Por favor, tá? E aí, como Safo, né, tal como Safo, ela também teve uma grande influência política. Então, na história de Atenas, você teve uma participação feminina importante, mas foram poucas, tá? Pouquíssimas. A maior parte das mulheres não tinha essa ação, tá? Bom, e na questão da organização política? Atenas foi uma monarquia centralizada no Basileu. O Basileu era quem cabia, né? Era a pessoa que tinha ali a função de toda decisão política, econômica e social, tá? E a sociedade ela vai se dividir também em questões políticas em grupos, tá? E aí eu destaco para vocês os arcontes. O arconte, que era o arconte-rei, ele exercia a função de monarca, mas tinha responsabilidades também religiosas, tá? Tinha o arconte epônimo, que cabia a ele a interpretação das leis, a aplicação da justiça, e era assim considerado o mais importante. E tinha também o arconte polemarco, a quem cabia defender o território e comandar o exército. A gente vai ter também o Areópago, que era o Conselho de Ateniense, espaço público muito importante em Atenas, onde as decisões eram tomadas, tá? E também a gente vai ter um grupo que vão ser os legisladores. Os legisladores eram pessoas eleitas para cargos de arcontes, tá? E os principais legisladores que vão se destacar muito, muito, serão Drácon e Solon. Drácon e Solon, tá? Muito conhecidos, muito, muito importantes na história aí da política grega. E aí a gente também vai ter mais dois grupinhos que, assim, enquanto algumas classes sociais também surgiram e tal, de acordo com as posses que esses grupos tinham, posses financeiras, as pessoas mais pobres, elas até começaram a ter o direito de votar nas assembleias, mas não podiam concorrer a um cargo de magistrado, ou seja, não poderiam compor a bulé. Bulé era o conselho onde se elaboravam as leis. E ainda que a participação popular tenha aumentado, as desigualdades continuaram. E muito, muito, muito. Aí, vai ter um camarada chamado Pisístrato, que ele governou, né, Atenas e durante o seu governo chegaram, assim, de fato, as reformas defendidas pelo povo e o que aumentou muito a insatisfação dos eupátridas, né? O que acontecia? Eles se viam cada vez mais enfraquecidos. E aí, entre as principais medidas do Pisístrato, eu vou destacar para vocês a reforma agrária, né, que distribuiu terras para o povo de forma igualitária, além dos recursos financeiros para que pudessem cultivar as terras, tá? E uma outra pessoa também, ele também vai dar um fim ao desemprego nas cidades e também vai incentivar a cultura e os esportes. Já Clístenes, as reformas que o Pisístrato fez desagradaram muito os eupátridas, muito, muito mesmo. E eles começaram a pressionar muitos legisladores para que atendessem, né, às suas vontades, os seus pedidos. Principalmente os interesses, né, políticos e econômicos que ele tinha, a verdade era essa. Os arcontes, então, que sucederam Pisístrato, acabaram cedendo à pressão dos eupátridas. E isso mudou muito em 507, com a chegada de Clístenes ao poder, ou seja, entre Pisístrato e Clístenes, teve um período que outros governaram que cederam às vontades dos eupátridas. Mas quando Clístenes entrou, ele mudou tudo, tá? E a principal medida que ele vai tomar durante o seu governo vai ser uma base para a criação da democracia, que atingiu o auge no governo de Péricles, tá? Como eu falei para vocês, não é o Péricles do Exalta Samba, tá bom? Quer dizer, que era do Exalta Samba, tá? Bom, minha gente, então a gente para aqui, tá? E aí a gente vai continuar falando de Grécia, tá bom? Só que a gente vai começar a falar outras coisas. Agora vai ser um outro momento que a gente vai falar de Grécia, tá bom? Então a gente se encontra no próximo vídeo, tá? Beijo pra você. Até a próxima. Tchau, tchau.